Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geometria Analítica e hoje vamos trabalhar com as formas da equação da reta. Bora lá! Formas da equação da reta. A partir de agora, vamos estudar outras 4 formas de representar a equação da reta. Vamos ter a equação reduzida, a equação geral, a equação segmentária e a equação paramétrica. Nós já vimos que a equação fundamental da reta, que passa por um ponto P, x0, y0 com declividade m, é dada por, nós acabamos de ver, né, na aula anterior, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Agora, se escolhermos o ponto particular 0 e n, isto é, o ponto em que a reta intersecta o eixo y para o ponto, no caso aqui para o ponto x0 e y0. Então, vamos ter o seguinte, olha, y menos y0, então o y0 aqui seria o n, igual a m vezes x menos x0, x0 aqui é o 0. Então, aqui fica m vezes x, né? mx. Esse menos n passa para o lado direito e vai ficar positivo. Então, nós temos aqui uma equação reduzida da reta. Na forma reduzida da equação da reta, percebe-se a relação da reta com uma função afim. Tá? O número real n, esse n, que é a ordenada do ponto em que a reta intersecta o eixo y. Então, vamos olhar para o ponto novamente que pegamos, que era 0 e n. Então, esse n aqui, né, é a ordenada do ponto em que a reta intersecta o eixo y. Beleza. E ele é chamado de coeficiente linear da reta. Então, essa equação reduzida aqui ela é importante, porque vocês vão conseguir olhar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Essa é uma forma especialmente importante porque permite obter o coeficiente angular de uma reta a partir de uma equação. Igual eu falei, né? Você chegou na equação reduzida da reta, você sabe quem é seu coeficiente angular e sabe também quem é seu coeficiente linear. Além de expressar claramente a coordenada y em função de x. Essa equação é conhecida como equação reduzida da reta. Ok. Agora, vamos ver uma outra equação. Vamos considerar uma reta R que não passa na origem, que não passa no ponto 0, 0, intersecta o eixo x no ponto A0 e intersecta o eixo y no ponto 0 e B. Então, vamos pegar aqui um ponto em cima do eixo x e um ponto em cima do eixo y. Vamos calcular o coeficiente angular dessa reta. Nós temos 2 pontos, então é possível fazer isso, né? Vamos olhar para as coordenadas de y, né? Então, temos 0 aqui e b. Então, fica 0 menos b, beleza. Agora, olhando para x, temos a menos 0. Isso aqui fica menos b sobre a. Usando a forma reduzida, que acabamos de encontrar, y igual a mx mais n, em que o nosso coeficiente angular é menos b sobre a, e o n é igual a b, ele passa aqui em b, né? Vem que y é igual a menos, colocando o coeficiente angular menos b sobre ax, mais o n, que no caso aqui é o b, vamos ter o quê? Nós temos y igual a menos b sobre ax mais b. Então, vamos tirar o MC. O A é o número real aqui, tá? Então, esse aqui fica, olha. Vou colocar aqui o A, vou colocar aqui o A, fazendo detalhadamente. Então, A dividido por 1A vezes Y fica YA. A dividido por A dá 1. Então, 1 vezes menos BX fica menos BX. Mais A vezes B dá AB. Beleza, esse cara simplifica com esse cara. Então, nós temos aqui Y vezes A ou AY, não importa a ordem, é igual a menos bx mais ab. É o que está escrito aqui, correto? Nesse caso aqui, eu vou pegar o menos bx e passar para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Então, fica bx mais ay igual a ab. Dividindo os dois membros por ab. Lembrando que o a e b tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, dividindo ambos os lados por ab, temos o quê? Olha, bx sobre ab. Simplifica b com b, fica x sobre a.
AY sobre AB. Simplifica A com A, fica Y sobre B. AB sobre AB é igual a 1. Tá certo? Então, essa é a nossa forma segmentária. Sempre lembrando, do lado direito tem que ser o 1. Aqui é o x e o y, sobre o x o número real, sobre y o número real. É possível também chegar nessa equação de outra forma, até mais rápida, tá? Se vocês não entenderam muito bem, vocês podem calcular o determinante de xy1, a01, 0b1 igual a 0. Então, lembrando, né? Os três pontos são alinhados. Um ponto genérico xy, o ponto a e 0 e o ponto 0 e b. Então, calculando o determinante desses três caras, visto que eles são alinhados, igual a 0, vocês também chegam nessa equação, que é até um pouco mais rápido, ok? Então, esta é a forma segmentária da equação da reta, que não passa na origem, né? E intersecta os eixos nos pontos a e 0 e 0 e b, ou seja, que passa ali no eixo y e no eixo x. Observamos também que toda reta do plano possui uma equação da forma ax mais by mais c igual a 0. Na equação, o a, o b e c são constantes e a e b não simultaneamente nulos. Essa equação é denominada equação geral da reta. Então, aqui vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Nós temos uma equação reduzida da reta e ela pode ser escrita da forma geral. Então, aqui basta tirar o MMC, né? Nós teríamos o quê? Ficaria 4 e 4 aqui, né? Só tem uma fração aqui e o denominador é o 4. Então, aqui fica 4 e 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes y, 4y. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes menos 3x dá menos 3x. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, beleza. Eu simplifico 4 com 4. Esse menos 3x vou passar para o outro lado. Então, nós vamos ter o quê? 3x mais 4y. E esse 4 passa para lá, menos 4. Isso aqui fica tudo igual a 0. Então, aqui nós temos a equação reduzida, né? Equação reduzida. Na letra B, nós temos a equação segmentária e ela também pode ser escrita na forma geral, né? Na equação geral. Então, aqui ela é um pouco diferente, né? Nós temos x sobre 2 mais y sobre 5 igual a 1. Né? Então, vou fazer o quê? O MMC de 2 e 5 aqui é 10. Então, nós vamos ter 10. Vamos ter 10 do lado de cá e 10 do lado de lá também. Vamos tirar em ambos os lados, né? Para poder simplificar. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes x, 5x. Mais 10 dividido por 5, 2. 2 vezes y, 2y. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 1, 10. Então, ok, né? Aí é o seguinte, ó, isso aqui é igual a 5x mais 2y, passo 10 para o outro lado, menos 10, e fica igual a 0. Letra C. X igual a 2 é uma reta vertical e pode ser dada como 1 vezes x mais 0 vezes y menos 2 igual a 0. Se 2 passa para lá, né, ficaria x. Aqui, como não tem coordenada de y, a gente colocou o 0y. Mas a gente nem usa essa forma não, tá? É mais usual usar o x igual a 2 ou o x, né? E passo 2 para lá, menos 2. Então, x menos 2 igual a 0. É uma outra forma. Mas beleza. Deixa eu apagar. Na letra D, nós temos o quê? Y igual a 5, que é paralela ao eixo x e pode ser dado por 0x mais 1y menos 5 igual a 0. Então, tem que ficar atento, né? Falou em reta vertical, igual que x igual a 2, nós vamos pensar sempre da seguinte forma. Você vai lá no 2, né, no eixo x, e vai ter uma reta que passa aqui em cima do 2. Y igual a 5 vai ser sempre uma reta horizontal. Então, a gente tem o 5 aqui em y, é uma reta paralela ao eixo x. Beleza? Exercícios resolvidos. Escreva nas formas reduzida e geral a equação da reta que passa pelo ponto 1 e menos 6 e tem inclinação de 135 graus.
Então, bora lá. Nós temos algumas informações, né? Nós temos o ponto e temos a inclinação. Aí eu quero encontrar a equação reduzida e geral da nossa reta. Pelos dados, é mais conveniente escrever inicialmente a equação da forma y menos. Alguns lugares vão usar x0, y0, outros lugares vão usar x1, y1. Mas tanto faz, é para representar o ponto que foi dado. Então, no lugar do y1, eu coloco aqui o menos 6. No lugar do x1, eu coloco 1. Então, temos também que a inclinação aqui é 135 graus. Vamos ter que o nosso coeficiente angular é tangente de 135 graus. Não sei se vocês lembram lá, né? Mas nós temos o que? Olha, olhando para tangente, né? 135 graus está aqui no segundo quadrante. Quanto que falta para completar 180? Falta aqui 45 graus, né? Então, tangente de 135 graus é igual a tangente no segundo quadrante é o quê? Negativo, né? Então, fica negativo, lembrando que vai esbarrar lá embaixo. E quanto que falta? 45. Então, isso aqui equivale a menos tangente de 45 graus. E nós sabemos quanto que é tangente de 45. Tangente de 45 é 1. Só que tem um menos aqui na frente, então isso aqui dá menos 1. Lembrando, então, né, tangente de 135 graus é igual a menos 1. Então, a equação fundamental da reta fica y menos esse carinha que é o menos 6, vai ficar positivo, então y mais 6 igual a coeficiente angular, que é menos 1, x menos 1. Beleza? Então, nós vamos reescrever isso daqui. Olha. Nós temos y mais 6 menos x mais 1. A equação reduzida é deixar o y isolado. Então, deixou o y isolado, passa tudo para o outro lado. O menos x aqui fica da forma que está. O 1 está aqui, o 6 passa para lá, menos 6. Então, temos que y igual a menos x, 1 menos 6 dá menos 5. O coeficiente angular, novamente, é o menos 1, e o nosso coeficiente linear é o menos 5. Forma segmentária. Ó, y mais 6 igual a menos x mais 1. Isso implica que aqui vamos deixar o y e o x do lado esquerdo. Então, o menos x vai passar para o outro lado, mais x. O 6 passa para o outro lado, né? Então temos 1 menos 6, que dá menos 5. Na forma segmentária, o x e o y ficam do lado esquerdo e do lado direito tem que ser o número 1. Então, a gente vai dividir todo mundo por menos 5. Então, aqui vai ficar 1 do lado direito e aqui embaixo aqui menos 5 e menos 5. Forma geral. Vamos passar todos os carinhas para o lado esquerdo e deixar a igualdade aqui e deixar do lado direito igual a 0. Então, menos x passa para o outro lado positivo, o 1 passa para o outro lado negativo. Então, temos x mais y menos 1 mais 6, que aqui dá 5, né? Então, a equação na forma geral é x mais y mais 5 igual a 0. 9. Sabendo que as equações paramétricas de uma reta são x igual a 3 menos t e y igual a 2 mais t, obtenha uma equação geral dessa reta. Solução. Nós vamos isolar t em uma dessas duas equações e substituir na de baixo. Então, por exemplo, se eu pego aqui de cima, passo menos t para o outro lado, fica t igual a 3, o x passa para lá, né? Fica menos x. Aqui, olha, t igual a 3 menos x. Vou substituir na equação de baixo. Onde tem o t, eu vou colocar 3 menos x. Beleza, então você tem o quê? Y, o menos x, né? O x passa para o outro lado, fica x mais y. E 2 mais 3, 5, passa para o outro lado, menos 5. Então, ele pediu a equação geral, né? Então, fica x mais y menos 5 igual a 0. Exercício resolvido. Lembrando que o livro utilizado para a nossa videoaula foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 3, de 2016, do Luiz Roberto Dante. Um grande abraço e até a próxima.